Tem gente que some por semanas e, do nada, lembra que você existe numa terça às 22 com um "Oi, sumido, tudo bem?" E quase sempre um pedido vem logo atrás. Talvez você já tenha vivido isso. A pessoa desaparece, não pergunta como você está, não acompanha a sua rotina. Mas basta surgir uma necessidade para ela voltar a aparecer. E olha, pedir ajuda não é o problema. Todo mundo precisa de alguém em algum momento. O que merece atenção é o padrão que se repete. Porque existe uma diferença grande entre alguém que te procura porque gosta de estar com você e alguém que só lembra de você quando precisa de alguma coisa. E essa diferença nem sempre está no pedido em si. Ela costuma aparecer antes e principalmente depois. Hoje eu quero te mostrar 5 sinais que ajudam a identificar quando uma aproximação nasce mais da conveniência do que de um vínculo de verdade. E o terceiro é o mais enganoso, porque à primeira vista parece dizer justamente o contrário. Sinal número 1. A pessoa aparece principalmente quando precisa de alguma coisa. Repare no ritmo dessa relação. Dias de silêncio, semanas, às vezes meses, sem perguntas sobre como você tá, sem curiosidade pela sua vida, sem contato nenhum, sem motivo. Até que surge um problema. Uma indicação, uma carona, uma opinião, um contato que só você tem. Alguma ajuda que ela não sabe resolver sozinha. E, de repente, você volta a aparecer no radar dela. Chega mensagem, vem áudio, ela pergunta como você tá, sugere um café, puxa papo como se as últimas semanas de silêncio nunca tivessem existido. Sozinho, isso não prova nada. O que importa é ver se isso se repete. Toda vez que surge algo para resolver, ela aparece. Quando não tem nada para resolver, o contato some de novo. É quase como se essa relação tivesse um calendário, só que um calendário baseado nas necessidades dela. Com o tempo você percebe. Ela te procura perto de uma prova, de um prazo, de uma entrevista, de uma mudança, de qualquer situação em que você possa ser útil. Agora, um contato simples, só porque ela lembrou de você, quase nunca acontece. Lembrei de você, sem mais nada. Como foi seu dia? Sem pedido embutido. Vi isso e pensei em você. São esses contatos pequenos, sem função nenhuma, que mostram quem quer estar na sua vida. E não só chegar até a solução que você oferece. E quando você começa a notar esse ritmo, surge uma pergunta difícil. Essa pessoa sente sua falta ou sente falta do que você faz por ela? É aí que o segundo sinal começa a aparecer. Sinal número 2. Ela lembra muito bem do que precisa de você, mas quase nunca presta atenção no que importa para você. Esse aqui é mais difícil de perceber, porque a pessoa pode até parecer atenciosa. Ela sabe exatamente qual assunto você entende. Lembra que você conhece tal pessoa, sabe onde você trabalha, o que você faz, que tipo de problema você resolve bem. Do que dá para pedir, a memória dela funciona perfeitamente. Mas e do que importa para você? Você comentou que ia ter uma entrevista. Ela perguntou depois como foi? Você contou que estava preocupado com alguém da família. Ela lembrou disso alguns dias depois? Você estava passando por uma semana difícil. Ela percebeu? Esses detalhes fazem diferença. Numa relação equilibrada, a curiosidade é dos dois lados. Alguém guarda coisas sobre você não porque isso é útil, mas porque você importa. E ponto. Já quando o interesse está concentrado no que você pode oferecer, a memória funciona diferente. O favor, ela lembra. O contato, ela lembra. A informação, aquilo que você sabe fazer, ela lembra. Mas a pessoa que está por trás disso tudo, ela esquece com facilidade. É como se você fosse lembrado primeiro como solução e só depois, se for, como alguém. Numa conversa só, isso nem aparece.
Você só percebe quando junta várias conversas e olha o conjunto. Agora pensa numa situação ainda mais confusa. A pessoa some por meses, volta e dessa vez não começa pedindo nada. Começa demonstrando carinho. Sinal número 3. O calor e o carinho aparecem principalmente antes do pedido. Você é muito bom nisso. Eu sempre confio em você. Você é uma das poucas pessoas em quem eu realmente posso contar. Lembrei de você porque sei que você entende disso. Às vezes vem até um elogio do nada, depois de meses sem falar. E você pensa, olha só, talvez ela tenha mesmo lembrado de mim. Só que meio minuto depois, vem o pedido. Será que você dá uma olhada nisso pra mim? Você poderia falar com aquela pessoa? Você me ajuda rapidinho? E é aí que o comportamento chama atenção. Não porque o elogio seja falso. Não precisamos assumir isso. A questão é outra. Quando esse carinho aparece? Ele existe também nos dias sem nada pra pedir? Ela te elogia sem motivo nenhum. Manda mensagem só porque lembrou de você. Demonstra atenção sem transformar essa proximidade em algum proveito. Tem uma diferença grande entre sentir carinho por alguém e ativar esse carinho principalmente na hora de pedir um favor. Repetido algumas vezes, o padrão fica mais fácil de perceber. A mensagem carinhosa chega, você responde e logo depois vem a necessidade. E talvez seja essa repetição, mais do que cada gesto isolado, que esteja te confundindo. Porque cada contato, sozinho, parece normal. O conjunto é que conta outra história. Ainda tem um sinal difícil de ignorar. Sinal número 4. Quando é você quem precisa, a reciprocidade some. Isso não quer dizer que alguém precisa estar disponível o tempo todo. Todo mundo tem limite. Todo mundo pode estar cansado ou ocupado com os próprios problemas. O que importa é o padrão. Você costuma estar presente quando ela precisa. Você responde, explica, indica, ajuda, escuta, resolve. Mas, quando é você quem precisa, muda tudo. A resposta demora, surge uma desculpa, ela está ocupada, não sabe como ajudar, promete ver depois. Qualquer coisa me chama. E, quando você chama, nada acontece. De novo, uma vez só não quer dizer muita coisa. Repetido, o padrão mostra uma relação desequilibrada. Você aparece quando ela precisa. Ela aparece principalmente quando precisa de você. Fica ainda mais claro quando que você precisa dar um certo trabalho para ela. Não precisa ser nada grande. Pode ser só alguém para te ouvir por 10 minutos depois de uma semana ruim. Uma ajuda pequena. Uma presença sem retorno nenhum. É nesse tipo de momento que você descobre se existe reciprocidade ou só conveniência. Mas existe um momento em que esse padrão deixa de ser apenas perceptível. Ele se revela. Depois de tudo que eu fiz por você. Percebeu a virada? O pedido deixou de ser sobre o pedido. Virou uma avaliação da sua lealdade, da sua amizade, do seu caráter. E é justamente aí que muita gente cede. Porque ninguém gosta de parecer egoísta. Ninguém quer sentir que abandonou alguém. Então você faz de novo. Mesmo cansado. Mesmo sem vontade. Mesmo sabendo que isso pode se repetir. E aos poucos, aprende uma coisa perigosa. Que dizer não parece custar mais do que dizer sim. Mas uma relação saudável sobrevive a um limite. Pode até gerar uma pequena frustração. Só que frustração não deveria te transformar automaticamente numa pessoa ruim. Por isso esse quinto sinal importa tanto. Ele não mostra só como alguém reage quando não consegue o que quer. Mostra o que essa pessoa espera da relação. Ela quer estar perto de você? Ou quer ter certeza de que pode contar com você sempre que precisar? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Sinal número 5. O comportamento muda quando você coloca um limite.
Você diz: hoje eu não consigo. Dessa vez não vai dar. Não posso fazer isso em cima da hora. Numa relação equilibrada, a resposta costuma ser simples. Tudo bem, sem problema. Eu entendo. Mas, quando a relação depende demais de você estar disponível, um simples não pode virar uma reação bem maior. Você mudou. Pensei que eu pudesse contar com você. Não sabia que você era assim. Depois de tudo que eu fiz por você. Percebeu a virada? O pedido deixou de ser sobre o pedido. Virou uma avaliação da sua lealdade, da sua amizade, do seu caráter. E é justamente aí que muita gente cede. Porque ninguém gosta de parecer egoísta. Ninguém quer sentir que abandonou alguém. Então você faz de novo. Mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo sabendo que isso pode se repetir. E aos poucos aprende uma coisa perigosa, que dizer não parece custar mais do que dizer sim. Mas uma relação saudável sobrevive a um limite. Pode até gerar uma pequena frustração. Só que frustração não deveria te transformar automaticamente numa pessoa ruim. Por isso esse quinto sinal importa tanto. Ele não mostra só como alguém reage quando não consegue o que quer. Mostra o que essa pessoa espera da relação. Ela quer estar perto de você? Ou quer ter certeza de que pode contar com você sempre que precisar? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. E aqui tem uma forma simples de descobrir se você está diante de um episódio isolado ou de um padrão. Se algum desses sinais soou familiar, envolvendo a mesma pessoa, você não precisa sair confrontando ninguém. Dá para começar de um jeito bem mais simples, olhando para o histórico. Volte nas últimas conversas. Veja quem costuma puxar o contato. Repare quais assuntos aparecem. Quantas vezes ela apareceu só para saber como você estava, sem pedir nada? Quantas vezes lembrou de algo importante da sua vida? Quantas vezes você esteve disponível quando ela precisa? E quantas vezes ela conseguiu estar presente quando era você que precisava? Nossa memória guarda os momentos bons e apaga a repetição dos padrões pequenos. Por isso, olhar para o histórico revela mais do que decidir tudo com base numa conversa só. Esse exercício não serve para criar ressentimento. Serve para ajustar a expectativa. Reconhecer um padrão não significa que você precisa cortar alguém da sua vida. Talvez signifique só que você precisa parar de esperar dessa relação algo que ela nunca demonstrou conseguir oferecer. Você pode continuar sendo uma pessoa disponível, sem precisar ser infinitamente disponível. Pode ajudar, sem precisar resolver tudo. Pode se importar e ainda assim reparar se existe reciprocidade. A questão não é descobrir quem é interesseiro e colar um rótulo em alguém. É perceber quando você está sendo tratado como alguém importante e quando está sendo lembrado só como alguém útil. E se esse vídeo te fez lembrar de alguém, guarda uma pergunta. Quando essa pessoa procura você sem precisar de nada? E na próxima vez que seu celular vibrar numa terça às 22 com aquele "Oi, sumido, tudo bem?", talvez você nem precise se perguntar o que essa pessoa quer. Talvez o próprio histórico já tenha respondido.